8 da Constituição Federal. Então, vejo que o menor de idade, sim, é tutelado pelo Ministério Público, que o direito dele é indisponível. Então, o direito do menor é indisponível, né? Então, essa indisponibilidade vai aparecer em várias situações, né? O maior de idade, o direito é disponível. Por exemplo, se nós pegarmos, vamos pegar para o outro lado aí, a Lei 11.441, que trouxe aí no artigo 982-A, né? Artigo 982-A, nós temos aí a possibilidade do casamento ou do divórcio em cartório, né? Não precisa passar pelo poder judiciário, o cartório mesmo já decide sobre o divórcio. Tem duas condições. Primeiro, que não pode ter dúvida quanto a ameação ou quanto a partilha dos bens, né? A partilha dos bens tem que estar bem definido. E segundo, as pessoas têm que serem maiores de idade, né? E ter capacidade plena. Se tiver enquadrado no artigo 3º ou no artigo 4º da Lei 10.406, que o artigo 3º são os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e no artigo 4º são os relativamente incapazes, né, lá da Lei 10.406 de 2002, o direito deles será indisponível. Então, precisa do Ministério Público para tutelar os direitos indisponíveis. Deem uma olhada no artigo 127 da Constituição Federal. E o direito penal, como ele é indisponível, com exceção do artigo 74 da Lei 9.099, então o Ministério Público é o titular da ação penal, titular da denúncia lá do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, veja que o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, traz o Ministério Público como titular da ação penal, haja vista que o direito penal, em princípio, com exceção do artigo 74 da Lei 9.099, ele é indisponível, não é verdade? Então, vejam que, como eu falei, num divórcio, por exemplo, se não tiver filho menor e não tiver problema com partilha lá do artigo 2002 de patrimônio, né, aí pode-se fazer o divórcio tranquilamente pelo cartório, sem buscar aí a ação civil do artigo 319 do CPC, né, para que se realize aí, através da decisão do Poder Judiciário, o divórcio, que pode ser um divórcio litigioso, ou pode ser um divórcio consensual, logicamente que no cartório terá que ser, consensual e com a participação de um advogado. Então, vejo que divórcio no cartório, né, é regulado aí pela Lei 9.935, Lei 9.935 de 94, Lei 9.935 de 94, que regula o artigo 236 da Constituição Federal, e os senhores sabem que existe lá uma série de procedimentos previstos na Lei 6.015 de 73, Lei 6.015 de 73, que é a lei que regula os procedimentos realizados num cartório, né? Um cartório, então nós temos que ver aí a Lei 6.015 e o funcionamento a Lei 9.935, aliás, 8.935, né? 8.935, estava com alguma coisa aqui, um mosquito voando na minha frente. Então, a Lei 8.935, de 94, é a lei que regula os cartórios, regula o artigo 236 da Constituição Federal. Então, vejo que nós temos aí a possibilidade de realizar um casamento ou um divórcio diretamente no cartório, né? Mas não pode haver dúvida quanto ao patrimônio e, principalmente, como eu estou falando, o direito não pode ser indisponível às partes. Se tiver um menor de idade, um filho menor de idade, aí tem que buscar o casamento ou o divórcio ou o inventário, não é verdade? O inventário também pode ser feito, o inventário lá do artigo 1997 do Código Civil, pode ser feito, só pode ser feito em juízo, através de uma ação civil do artigo 319 da Lei 13.105. Agora, se forem maiores de idade,
Se não tiver filhos menores e não tiver problema de divisão de patrimônio, de partilha, né, aí pode ser feito diretamente no cartório. Isso está na Lei 11.441. Lei 11.441. Então, veja que nós temos essa possibilidade, haja vista a disponibilidade do direito. Não é o caso do Ministério Público, quando os dois forem maiores de idade, não há direito indisponível. Então, não é o caso de chamar o Ministério Público para o processo. Só há necessidade de chamar o Ministério Público para o processo quando houver algum tipo de direito indisponível, né? Que é o caso do direito dos menores, nos termos do artigo 228 da Constituição Federal. Então, nós vimos aí lá na citação, ainda temos no artigo 260 a intimação. Intimação é para um fato futuro, né, para alguma coisa que ainda vai acontecer, e temos a notificação, que é para um fato pretérito, algo que já aconteceu. Por exemplo, a leitura da sentença do artigo 489 da Lei 13.105, a leitura da sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal, né, principalmente no Tribunal do Júri, lá do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal. A leitura da sentença é um momento meio dramático, às vezes, né? Às vezes, então, às vezes não, às vezes é motivo até de festa, né? Mas nós temos aí a leitura da sentença que é feita e as partes são avisadas, né? São chamadas para esse evento através da notificação. Então, nós temos aí previsto lá nos artigos 3º e 4º da lei 11.419, eu gosto de fazer isso porque muitos já responderam antes de eu falar, né? E temos também lá no artigo 13 da resolução 185 do CNJ, a resolução 185 do CNJ, né? Então, veja que nós temos aí a comunicação dos atos processuais. Lembrando que poderá aí a citação válida pelo artigo 240 do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, e o artigo 352, o 53, também 53 do Código de Processo Penal, temos aí a citação válida. A citação válida, ela torna o juiz prevento. A partir dali, tudo que acontecer no processo será com aquele juiz, né? Ou se já existe um processo, e eu quero mandar, por exemplo, uma tutela de urgência do artigo 300 do CPC, uma tutela de evidência do artigo 311 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, já existe o processo, eu quero apenas tutelar, por exemplo, o juiz nomeou como depositário fiel o meu vizinho. Nós estamos brigando por causa de um carro, né? Eu comprei o carro e ele não me pagou, eu estou num processo, estou cobrando isso na justiça, e o juiz nomeou ele para ficar com o carro, cuidando do carro, enquanto o processo corre. Então, eu tenho depositário fiel, né? Antigamente, eu poderia, inclusive, pedir a pão dele, né? Se bem que pelo positivismo ainda está prevista essa possibilidade de prisão, lá no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, nos traz que pode ocorrer aí o pedido de prisão. Só que pela decisão do direito realista, pelo direito dos tribunais superiores, né, o julgamento dos tribunais superiores, lá na súmula 25, súmula vinculante número 25, está proibida a prisão do depositário infiel. Então, veja que eu só posso pedir aí prisão cível, que não é uma prisão, não é uma pena, não é uma prisão igual às lá do artigo 32 do Código Penal, né? Mas é uma forma de coação, é uma prisão cível. Ninguém vai preso por dívida, só vai preso por dívida na situação de não pagar os alimentos lá do artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002. Então, a única forma de ser condenado ou seja, preso, né, civilmente, hoje no Brasil, conforme prevê o artigo 5º, inciso 67, mas mais ainda a súmula vinculante número 25, é o devedor de alimentos, lá da prestação de alimentos, na forma do artigo 528
528 da Lei 13.105 de 2015. A Lei 13.105 de 2015 traz o procedimento formal para a ação de alimentos, e a base material está no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002, não é verdade? Então, nós temos aí essa questão. A única prisão civil que nós temos hoje é a prisão dos que não pagam os alimentos, né? Os alimentos no sentido genérico, não é só comida, né? Tem lá escola, tratamento, saúde, educação, etc., tudo está previsto nesse conceito de alimentos, previsto no artigo 1694, que pode, inclusive, se não houver condições, possibilidade de alguém que tem o papel de arcar com esse custo ante a necessidade da outra parte. Então, nós temos aqui um conflito, né, entre a possibilidade e a necessidade, possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Aí, pela súmula 301 do STJ, se declarado e comprovado que não tem condições de arcar não tem possibilidade, aí pode ser estendido aos parentes aí, nos termos do artigo 1591 do Código Civil. Então, pode ser estendido aí aos pais, né, os avós da criança, até os tios da criança, né, os parentes em terceiro grau, né, que o tio é um parente em terceiro grau, nos termos do artigo 1591 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, né? Então, vejo que existe essa possibilidade aí, inclusive pode haver aí a pensão avoenca, né? Pode ser preso aí o avô por não pagar a pensão, então o avô pode ser preso. É difícil um juiz que determine, né, que mande prender um avô ou uma avó, né, porque é uma situação complicada, mas existe a possibilidade legal, isso pode acontecer até pela súmula 301 do STJ, não é verdade? Depois nós temos a questão, então, a analisar, do procedimento, lá do artigo 14 da Lei 11.419, artigo 14 da Lei 11.419, né, que traz que, em princípio, preferencialmente, né, o processo judicial eletrônico, esse processo eletrônico, ele deve se dar pela rede mundial de computadores e por softwares, olha, softwares, na verdade, nós temos o hardware, né, eu estou olhando para um agora, um hardware, né, e temos o software. Os softwares são programas, né, e esses programas preferencialmente deverão ser por código aberto. Então, o que é código aberto? Nós temos vários. Aí temos o juiz, né, o juiz juíze, né, juiz, que é suco em inglês, né, onde nós temos aí os chamados podcasts, né, Podcasts são entrevistas que são feitas aí, a TV Globo usa muito os podcasts, né, são entrevistas, né, então tivemos aí ontem a moça falando que tinha mais de 260 podcasts à disposição, né, é um programa, e o software, software é a parte formal, né, os programas, né, enquanto que hardware é a máquina, né, o equipamento, o computador é hardware, né, e temos o software. Então, temos vários softwares aí, por exemplo, eu tenho o software deixa eu ver se eu lembro de algum aqui, da Sunbird, Sun quer dizer sol, né, então, pássaro solar, Sunbird, né, Sunbird, né, da Gmail, né, a Gmail é muito, eu gosto muito de trabalhar com Gmail, acho, na verdade, é um código aberto, então existe o código aberto. O que é um código aberto? É aquele software que permite o download, como falam, né, download, ou seja, baixar, né, em brasileiro é baixar o programa. Então, quando permite baixar o programa, é chamado de código aberto. Temos aqueles códigos fechados, aqueles que têm os códigos que são retirados da essência do software e só com pedidos de autorização é que pode-se ter acesso, né? Normalmente, os códigos fechados, eles são usados lá, ou na Surface Web, ou na Deep Web, ou na Dark Web, que é aquela camada mais rasteira que nós temos de internet, aquelas 3 faixas de internet. A Surface Web é aquilo que nós visualizamos, né, todos os dias, então nós temos um amparo aí
das leis 12.965, que é o Marco Civil da Internet, temos a questão do crime da lei 12.737, que é a lei Carolina Dickmann, agora temos aí a lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a Lei 13.709 de 2018, Lei 13.709 de 2018, que nós vamos ter uma aula só sobre essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei, ela determina, né, em casos de segredo ou de sigilo, por exemplo,